Meus amados irmãos, louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez reunidos para adorá-lo, bendizê-lo, para glorificarmos o seu santo nome. Estamos retornando depois de alguns dias sem nos reunirmos, sem podermos estar congregados, mas graças a Deus que o Senhor nos permitiu, nos deu a oportunidade de mais uma vez podermos nos congregar, e aqui estamos para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificar o seu nome. Estamos já às 7h03. Vamos louvar a Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã. E enquanto louvamos, estivermos cantando o 2º hino, nós já vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Nós temos que terminar o culto 8h e vamos nos esforçar para que isto ocorra e não estarmos assim ultrapassando o horário pré-estabelecido. Lembrando aos irmãos que os irmãos devem sentar onde está marcado, com uma fita adesiva atrás do banco, é só você olhar. Tem um lugar onde você pode sentar. Marido e mulher pode ficar juntos, pai e mãe e filho pode ficar juntos, não tem problema não. Não pode ficar pessoas que não são do mesmo núcleo familiar. Então, usando máscaras, o álcool já é à disposição dos irmãos, e nós vamos louvar a Deus. Quero informar os irmãos, gravando à disposição dos irmãos. Íamos transmitir ao vivo, mas houve aqui um problema técnico, parece-me que na internet ou alguma coisa, eu não sei, e nós vamos gravar para depois postarmos daqui a pouquinho. Então vamos adorar o Senhor. O irmão Raimundo, um dos hinos da harpa, e levantando o outro, nós já estaremos servindo ao Senhor com as nossas ofertas. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Irmãos, é o hino 147. Glória a Deus. 140, Senhor. Esse aqui, ó. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Ó Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muitas graças eu vou receber. Alargando teu amor, te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero ser, ó Deus, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor, dando entendimento e verá saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor.
Só em ti confio, meu Senhor e Rei. Só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver. E que pra Sião me venhas receber. Senhor, quero seguir, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Aleluia. Saúde a Maria com a paz do Senhor. Número 151 da nossa harpa. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com vontade, ficar ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, com muito amor, cedo para sempre. Fala-me cada dia, sempre em eterno dom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade a pé do dom, quereram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor, fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala cada dia, sempre é bom, ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu rege a lei, dando-me vontade, e a tua santa grei, deixai-me gloriar-te, quero a ti louvar, canta alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, cedo para sempre e hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvi tua voz, eu quero, mesmo som. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
Graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor. Vamos louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos reunidos para adorarmos ao Senhor, cultuarmos a Ele, para bem desprendermos da sua santa e bendita palavra. Louvado seja Deus. Convido os irmãos para abrir Salmo 125. Aos nossos queridos irmãos que estarão depois nos assistindo a este vídeo, eu quero dizer para você que tê-lo como se confiam no Senhor, serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor dá do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém, Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo dia, por esta noite, pelas bênçãos, pelos milagres, pelos livros, pelas visões, e vamos interceder ao Senhor, clamando uns pelos outros, apresentando aí as nossas lutas, os nossos problemas, porque o Senhor é maior que todos eles. Bendito seja Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de te servir, pelo dia que o Senhor nos deu, pela manhã, pela tarde, pelas bênçãos, pelas vitórias e pelos livramentos. Te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por estarmos reunidos aqui, cultuando ao Senhor, pelos hinos que cantava do Senhor que lemos. Nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, nós que dificuldade, uma enfermidade que está, Senhor, assolando, incomodando, meu Deus, no nome santo de Jesus, repreende todo o mal, Senhor, resolve os problemas, lança por terra toda barreira, todo obstáculo que tem surgido diante dos teus servos. Senhor, nesta noite, restaure o louvor e adoração, pois aqui para ouvir a voz, para sentir a tua presença, Espírito Santo de Deus, vem falar conosco através da tua palavra. Que esta palavra venha, Senhor, ao encontro das nossas necessidades, que as nossas vidas sejam abençoadas, fortalecidas e edificadas. Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos alegres pelo bom número de irmãos que estão aqui hoje. Eu sei que ainda tem muitos irmãos que estão com medo mesmo de se congregar. Não é medo de vir à igreja, é de se congregar por conta dessa pandemia. Então, eu entendo perfeitamente e sei que muitos, em especial os... Em suas promessas e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda,
espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Estamos já no capítulo 10, estamos meditando todos os cultos de doutrina, um capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deus permitindo, nós vamos continuar na segunda carta. Como sempre fazemos, irmãos, nesta sequência de estudos, nós não estamos lendo o texto a princípio, porque à medida que vamos lendo, nós vamos meditando. E nós dividimos este capítulo de número 10 em 3 tópicos. O primeiro tópico, exemplos da história de Israel, versículos do 1 ao 13. O segundo tópico, o cristão deve fugir da idolatria, versículos 14 ao 22. E o terceiro tópico, os limites da liberdade cristã, versículos de número 23 até o 33. Então vamos ler a primeira parte, versículo 1 ao 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar. E com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maneira deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo
exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais enganados, ou tentados, melhor dizendo, tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Meus irmãos, nesta primeira parte, exemplos da história de Israel, o apóstolo Paulo faz uma recapitulação, traz à mente a lembrança dos coríntios, e por que não dizer nossa também, que não era suficiente o fazer parte da nação de Israel para dizer que já era salvo, já estava eleito, por assim dizer. Embora a nação de Israel fosse eleita por Deus, mas muitos que estavam lá, muitos descendentes de Abraão, pereceram ao longo da caminhada, morreram. Quando você olha o significado desta palavra prostrado no dicionário teológico, você vai entender que o estar prostrado aqui era morrer. Paulo estava dizendo, muitos morreram no deserto. E o que é morrer no deserto? Morrer no deserto significa dizer que não alcançaram a promessa e, em termos mais atuais, não foram salvos. Morreram na desobediência, morreram no pecado, na murmuração. É isto que Paulo está dizendo. Então, para nós também é muito importante nós entendermos que, embora algumas pessoas pensem que fazer parte de uma denominação evangélica, ter um cartão de membro de uma igreja, evangélica ou não, é o suficiente para dizer, eu sou salvo? Não, irmãos, porque no meio de Israel tinham muitos que não foram salvos. Então, nós temos fundamentação bíblica para falar sobre isso, no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Nós poderíamos citar aqui as palavras de Jesus para os discípulos, quando ele falou a parábola de um senhor que tinha uma roça, uma plantação, e os trabalhadores semearam trigo, mas eles cochilaram, e vieram outros e semearam joio, e quando começou a nascer, dizem que o trigo e o joio são muito parecidos até um certo tempo. Depois o joio se identifica como joio e o trigo como trigo de fato. E os discípulos disseram, mas Senhor, vamos arrancar tudo? Ele disse, não vamos arrancar não, vai deixar para o dia da colheita. Ou seja, no meio do povo de Deus, no meio do rebanho, tem ovelhas, infelizmente, que não são do aprisco do Senhor. Mas vamos lá. Paulo fala nos versículos 1 e 2 da experiência do Mar Vermelho e do deserto, quando ele diz que foram batizados tanto na nuvem quanto no mar. Paulo está dizendo, eles tiveram experiência no mar, atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, pisando no chão. Claro, quando a gente diz pé enxuto, não quer dizer que o chão estava seco, as águas tinham acabado de criar aquele corredor, estava molhado, mas não era pisando com água cobrindo os pés, estava só úmido o fundo do mar. No deserto, eles tiveram experiências no deserto.
juntando as experiências do mar com o do deserto, da travessia do mar com a travessia do deserto, irmãos, era para que eles tivessem uma atitude, um comportamento de gratidão a Deus. Mas quando você olha a travessia do deserto, você vai encontrar momentos que muitos israelitas dizem assim: Moisés, por que tu nos trouxestes aqui para o deserto para nos matar de fome e de sede? Lá no Egito nós éramos escravos, sim, nós trabalhávamos forçados, sim, mas nós tínhamos comida e água para beber. E você vai ver em determinados momentos que eles chegam a falar dos pepinos, das cebolas lá do Egito. Meus irmãos, Deus estava providenciando algo muito melhor para eles, ainda que no deserto, mas eles estavam murmurando. Então, Paulo faz lembrar da experiência do Mar Vermelho que eles tiveram, mas muitos, com tantas experiências com Deus, não prevaleceram, não permaneceram fiéis. Hebreus capítulo 3, versículo 3, diz-nos a palavra de Deus: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Por que eu coloquei esse texto? Porque a igreja, diferentemente de Israel, naqueles dias, estava olhando para Moisés, o grande libertador, o homem que foi chamado por Deus. Futuramente Josué assume a liderança da nação de Israel. Mas, amados irmãos, tanto um quanto o outro, no exercício do ministério que receberam de Deus, do chamado que receberam de Deus, mas não estão acima, não foram considerados tanto acima de Jesus. E aí Paulo está dizendo para a igreja em Corinto: nós não passamos pelo batismo do mar e nem do deserto, nós não passamos pelas experiências da travessia de deserto, mas nós estamos tendo experiências com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus, que é muito maior honra, é muito maior do que Moisés, do que Josué, do que o próprio Abraão. Jesus disse: eu sou maior, eu sou antes de Abraão, louvado seja Deus. Então Paulo faz aos coríntios, traz esta informação à lembrança deles e diz: olha, com respeito a Moisés, com Moisés experiências no mar, com Moisés experiências no deserto, mas a igreja tem experiências com Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E estas nossas experiências, irmãos, elas devem ficar de exemplo para as gerações que virão futuramente. Elas servem de exemplo para os nossos filhos. Às vezes eu fico me perguntando, conversando com Deus, ou alguém pode achar que é conversando sozinho, mas é com Deus. Meu Deus, o que será da geração da igreja daqui a 20, 30 anos, com essa geração de jovens e adolescentes que nós estamos vendo na igreja? Como será a igreja se Jesus não voltar, claro? Como será o nível, como está o nível de comprometimento dessa geração com a igreja? Mas pastor, é porque é uma geração difícil. É verdade, irmãos. Agora,
nós crentes, que temos filhos crentes na igreja, jovens, adolescentes e jovens, nós temos a responsabilidade de deixar para eles, embora eles se afastem, embora eles saiam da igreja, mas nós temos a responsabilidade, irmãos, de deixar para eles um legado. Apesar das dificuldades, mas eu servi a Deus e estava ali com a minha prontidão diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos adiante. Nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo fala que, embora no deserto não faltaram os suprimentos necessários. Os suprimentos necessários não faltaram. Quais são esses suprimentos, pastor? Embora eu não tenha detalhado aqui, eu coloquei só a água e o maná, que era o pão. Mas se nós olharmos na Bíblia, nós vamos encontrar, por exemplo, os calçados deles, em tanta caminhada, as roupas deles, no meio da caminhada, Deus fez com que durassem, roupas e calçados. Mas vamos para os dois que eu enumerei aqui. Em toda a jornada no deserto não faltou água, e o maná enviado dos céus todos os dias estava na mesa dos israelitas. Louvado seja Deus. Quando você olha na Bíblia, no Êxodo, você vai descobrir primeiro que o maná, ele era colhido no sentido de apanhado, porque não era colher como quem planta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira deveria ser apanhado uma porção em dobro, para que desse para o sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E a Bíblia diz, irmãos, que o maná que eles apanhavam, se pegasse demais, estragava. Podia pegar sem medo, sem preocupação, a conta certa que não ia estragar. Pastor, e na sexta-feira a porção era dobrada porque era para o sábado. Não estragava não? Não estragava. Agora, quem pegasse demais, como nós costumamos dizer, com olho grande no sentido de querer, eu vou pegar muito que é para não, estragava, criava bicho. Era um propósito de Deus. Salmo 78, versículo 15: no deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Você vai encontrar claro na Bíblia a situação em que chegam em mar as águas amargas. Tinham muita água, mas era amarga. Moisés vai falar: Senhor, e agora como nós vamos fazer? As águas são amargas. Não tem problema não, Moisés. Corta um ramo, um pedacinho dessa árvore aqui, corte aí, quebrou, joga dentro da água, jogou. Prova a água agora, Moisés. A água estava mineral, porque já era mineral, potável, água que saciava a sede das pessoas. Então, chega no outro momento, não tem água e agora vai faltar. Moisés, fala para a rocha, Moisés. Não entendi não, senhor. Moisés, fala para a rocha. Rocha, jorra água. Mas a Bíblia diz que o povo aperreou tanto Moisés, que Moisés, no meio daquela agonia, ele tinha um cajado, ele andava com um cajado. Ele chega lá na rocha e ao invés de ele falar para a rocha, rocha, jorra água para nós bebermos, ele pegou o cajado e ele bateu na rocha. Não era para ele bater na rocha, ferir a rocha. Mas mesmo assim a Bíblia diz que a água jorrou, irmãos. Então água abundante tinha para Israel, louvado seja Deus. E quando eu digo abundante, irmãos, é abundante mesmo.
Era uma multidão de pessoas, tinha animais, era água para beber, era água para banhar, era água para se lavar, para tomar banho, era muita coisa para fazer com aquela água, e a água dava o suficiente. Louvado seja Deus. Êxodo 16:35 diz assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Eu não sei aqui se os irmãos assistiram à escola dominical, a lição que foi transmitida pelo Tempo Central domingo passado. Eu estive comentando a classe de jovens, a lição de jovens, superando os obstáculos. Israel chega à margem do Rio Jordão, está transbordando, e eles vão atravessar o Rio Jordão a pé enxuto, chegando em Canaã, em Jericó, na terra prometida. Eles tinham que tomar posse de Jericó, e a Bíblia diz que naquele tempo era tempo de colheita, e eles iam colher aquilo que eles não haviam plantado. Então naquele momento o maná cessou, não caiu mais maná do céu, louvado seja Deus. Então, água e pão, e quando eu digo pão, não estou falando do pão comum, o maná era um alimento completo. Eles tiveram ao longo da travessia do deserto pelos 40 anos. Então, amados irmãos, o suprimento necessário estava lá. E para nós, pastor, meus irmãos, muitas vezes nós não somos ou não reconhecemos aquilo que Deus faz para conosco. Eu sei que não é ruim comer as melhores comidas, é coisa boa, mas parece que se a gente for fazer assim um levantamento, nós não estamos enfrentando tantas dificuldades. Tem gente aí passando por situação mais difícil do que nós. Quando eu digo gente aí, eu me refiro, por exemplo, lá na África, que fazem lá um angu de massa de milho, e aquele anguzinho, uma bolotinha que não cabe na mão, ele come e passa um dia, às vezes 2, para comer alguma coisa, e eles comem satisfeitos, agradecem a Deus. Então nós temos que agradecer a Deus, porque nós também temos da parte de Deus provisões para o nosso dia a dia. Bendito seja o nome do Senhor. Neste primeiro tópico também nós temos exemplos para nós. Que exemplos são esses? Versículos 5 a 11. É preciso que haja em cada crente a preocupação de estar agradando a Deus, para que não morramos no deserto, como alguns. Romanos 11, 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Quando Paulo está falando ramos naturais, ele está fazendo uma referência a João capítulo 15. João capítulo 15. Porque Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, estão enxertados em mim, e todo aquele que está enxertado em mim dá frutos, louvado seja Deus. Então Paulo está dizendo: se Deus não poupou os ramos naturais, que são os judeus, os israelitas, porque Ele vai nos poupar? Nós temos que vigiar para não nos prostrarmos no deserto. Números 14, 34. Nessa sequência, irmãos, nós vamos encontrar aqui Paulo falando sobre aqueles que caíram no deserto. Nós vamos já chegar lá. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiências do meu desagrado. Irmãos,
Deus dizendo aqui para Moisés falar para o povo que eles teriam experiências de quem desagrada a Deus. Nós temos que nos preocupar muito com isto, com quem entristece o Espírito Santo de Deus. As experiências são dolorosas. Eu falei agora há pouco de experiências prazerosas, atravessar o mar, atravessar o deserto e ver milagres, mas Deus disse: vão ter experiências do meu desagrado. Que o Senhor nos guarde, irmãos, de passarmos por experiências de quem desagrada a Deus. Que o Senhor nos guarde. Êxodo capítulo 32, versículo 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as aos pés do monte. Pastor, e que momento é este? Quando Moisés deixa o povo, sobe para o monte, e lá no monte ele passa 40 dias e 40 noites, ele recebe as tábuas da lei, dos mandamentos, e aí Deus diz para Moisés: Moisés, desce agora, que o teu povo está fazendo coisas que me desagradam. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés com Josué desceu rapidão, correndo o monte. Chega lá embaixo, irmãos, ele vê o seguinte cenário: todo mundo celebrando, com músicas, com danças, e um bezerro de ouro sendo adorado. Pior, Arão dizendo: olha, Israel, este foi o Deus que te tirou do Egito. Irmãos, naquele dia, que é considerado o dia da promulgação da lei, morreram quase 3.000 homens. E aí nós temos um paralelo, porque no Novo Testamento, no dia da promulgação da graça, o dia de Pentecostes, o discurso de Pedro, nós temos aí um oposto. Nós temos aí quase 3.000 recebendo a Jesus e confessando como Senhor e Salvador, sendo salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqueles que fizeram parte daquela adoração, daquelas festas, morreram. Mas vamos adiante, Números 21 e 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Experiências do meu desagrado, disse Deus. Serpentes. Aqui foi onde surgiu o ídolo chamado Neustã. Quando Deus diz para Moisés: Moisés, faz uma serpente de metal, coloca em uma haste e coloca aí alta. Todo aquele que for mordido, picado pelas serpentes, levantar a cabeça e olhar para a serpente de metal, ele vai ser curado, ele não vai morrer. E daqui a pouco, irmãos, fizeram da serpente de metal um ídolo e a chamaram de Neustã. Números 25, de 1 a 3. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas moabitas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Se você olhar o texto em Números, lá vai dizer que foram 24.000 que morreram. Eu não sei por que razão, talvez tradução na hora dos copistas aí, enfim. Paulo fala de 23.000, mas lá em Números consta 24.000 que pereceram. Deus enviou uma peste, uma doença no meio do povo por causa do pecado. Aí eu volto a lembrar,
experiências do meu desagrado, disse Deus. Que o Senhor nos guarde de experiências do desagrado dele, irmãos. Vamos para o segundo tópico, o tempo está passando. O cristão deve fugir da idolatria. Irmãos, idolatria é uma das coisas que mais aborrece a Deus. Mas vamos lá. Versículos 14 ao 22, vamos ler. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentaram dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que se sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Meus irmãos, nesse tópico eu quero destacar aqui: a vigilância é necessária ao crente. Idolatria. O que é idolatria? Adoração a deuses falsos, festas sacrificiais formais celebradas para honrar falsos deuses, vícios provenientes da idolatria e peculiares a ela. Eu já disse aqui para os irmãos, eu quero que os irmãos me ouçam com muito cuidado. Quando eu não era crente, irmãos, eu jogava bola, eu jogava sinuca, eu fumava, eu bebia, eu ia para a festa, e eu tinha o meu time de futebol preferido. Eu era torcedor de um time de futebol. Não vou falar aqui porque não convém. Mas quando eu aceitei a Jesus, irmãos, eu descobri que aquilo tudo, na verdade, era uma idolatria. Porque tem crentes que na igreja você não ouve um aleluia e um glória a Deus, mas se você ficar com muito cuidado, atento, no dia de um jogo do time dele, lá na casa dele, ele grita que as telhas do telhado se balançam. E aí eu costumo dizer que eu tenho dificuldade de ver, de aceitar, de encaixar, de colocar assim tudo bem, achando alguém que não enxerga isso como uma idolatria. Alguém que usa a camisa do seu time de futebol, vai para cima e para baixo, tira foto, posta na rede social e acha que aquilo ali para um crente, para um servo de Deus, não tem nada demais. Eu tenho dificuldade de ver isso. Isso é idolatria, irmãos. Porque ali são ídolos. Os craques dos times de futebol são ídolos. Os emblemas daquele time de futebol são ídolos. E Jesus, não eu, mas Jesus me libertou de tudo aquilo. Quando alguém me pergunta, pastor, qual é o time que o senhor torce? É o JC. Qual é o JC? Jesus Cristo. Esse é o meu time. Meus irmãos, idolatria é algo tão sutil, mas tão sutil que às vezes as pessoas não se dão conta. Vamos lá. Romanos 12, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aquilo que eu costumo falar, crente que diz que ninguém na igreja tem nada a ver com a minha vida, desconhece a Bíblia. Nós somos membros de um só corpo e somos membros uns dos outros. Será, meu irmão, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, morrendo em meu lugar, para me tornar um santo homem de Deus,
para lhe tornar uma santa mulher de Deus? Será que esse sacrifício, ele é um sacrifício que aceita assim, é parcial? Não, eu não te quero todo não, basta tu dizer que é, basta lá no teu coração tu acreditar em mim. Eu tenho dificuldade de uma crença desse jeito. Eu já tenho dito isso aqui, os irmãos já sabem. Segundo aos Coríntios 7:1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E aí eu volto a dizer, qual é a geração que está ficando para a igreja? Porque se eu, como um pai crente, tenho meu filho crente, vou na loja, compro uma camisa de um time de futebol e compro uma para o meu filho, o que eu estou dizendo para o meu filho? Eu estou dizendo para o meu filho que não tem nada a ver. Tem nada não, tem nada a ver mesmo não, tem nada a ver, não tem nada a ver com crente, essas coisas, não tem nada a ver com crente. Ah, pastor, mas o senhor está sendo radical, que tem denominações aí que fazem até torneio de futebol. Meus irmãos, eu não estou preocupado com as outras não, estou preocupado é com a nossa. Há um ditado que diz que quem se preocupa muito com a vida dos outros esquece da sua vida. Pastor, o senhor está preocupado com a vida dos irmãos? Não, eu estou preocupado com a igreja onde eu me congrego, onde eu sirvo a Deus, e eu me preocupo com o futuro dessa igreja, eu me preocupo com a nova geração que está chegando nesta igreja, e essa nova geração são os filhos dos crentes dessa igreja. Louvado seja Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quando João escreveu isso, ele não disse aqui dos ídolos, que é aquelas imagens, aquela imagem que chama de santo, não. Ídolo aqui é no contexto geral, irmãos, tudo aquilo que ocupa um lugar de destaque, de preeminência, de importância na minha vida, ao ponto de, quando alguma questão de fé choca-se com esta questão, eu fico me balançando. Meus irmãos, quando Jesus mandou chamar o cego, o Bartimeu, e alguém chega para ele, levanta, o mestre te chama. Aí tem aí os pregadores que sabem contar a história com ilustração muito bem feita, eu já ouvi e vi. Dizem que o cego pegou aquela capa. O que era a capa? A capa era algo que permitia que ele ficasse cobrando, mas era uma proteção dele também. Mas ele jogou a capa fora, saiu, levantou e, como disse assim, quem é que me leva? Quem é que me leva? O que acontece, irmão, é que nós estamos aceitando a Jesus, nós os crentes, hoje estamos aceitando a Jesus, e estão dizendo assim, eu vou te servir, mas deixa eu fazer meu pacote aqui, minha bagagem, tem uma mochila que eu não posso me desfazer dela. Esquecem que Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Muitos crentes não entendem o que é o negar a si mesmo. O que é o negar a si mesmo? É esquecer, irmãos, o passado. O terceiro tópico para encerrarmos, os limites da liberdade cristã. Versículos 23 ao 33. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar, por motivo da consciência. Mas olha só, consciência digo não a tua propriamente, mas a do outro,
Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Aí Paulo responde: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentio, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Bem rapidinho eu coloco aqui, irmãos, primeiro, a regra áurea de Paulo. Eu já falei disso em outras vezes. 1 Coríntios 10 e 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Conveniência, licitude, conveniência e edificação. Ah, pastor, então agora eu posso ficar tranquilo, porque é lícito, é conveniente e edifica. Se a resposta for sim para as 3 perguntas, amém. Agora tem muitas coisas que são lícitas sim, pode até ser conveniente, pode até ser, mas não edifica coisa nenhuma. Algumas nem convenientes são. Se não é conveniente, não vai edificar também. Se existir em nós o esforço para aplicarmos essa regra, não teremos dificuldades nos relacionamentos interpessoais e também relacionamento com Deus. Letra B, a consciência, versículo 25 a 30. Consciência quer dizer a alma como diferenciadora do que é moralmente bom e mal, impulsando para fazer o primeiro, o que é bom, e evitar o último, o que é mal, glorificando o que é bom e condenando o que é mal. Romanos 15, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Ah, pastor, eu tenho que agradar o próximo no que for para edificação sua e dele. 1 Timóteo 4:4, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Ô pastor, então se tudo que Deus criou, aí o problema é que vai ter algumas coisas que Deus não tem nada a ver com a história, irmãos. E aí é onde está o cuidado. Será que foi Deus que fez isso, aquilo? Dependendo do que você disser, eu tenho tranquilidade para dizer: isso aqui Deus não tem nada a ver com esse negócio, isso é coisa do homem. E às vezes, pior ainda. E na letra C, eu destaco aqui, Paulo esforça-se para a salvação dos perdidos. Esse esforço de Paulo deve ser um esforço nosso, esforçar-se para salvar os perdidos. E aí eu digo isso com a ressalva do próprio apóstolo Paulo, quando ele disse: eu fiz-me como sem lei para os que são sem lei, como que tivesse debaixo da lei de Moisés para os que seguem a lei, mas eu estou debaixo da lei, mas de Cristo, Paulo diz bem claro. Então, é importante, irmãos, nós compreendermos as palavras de Paulo, para que não confundamos e não venhamos depois, vou repetir, sofrer as experiências do desagrado de Deus. Que o Senhor nos guarde no seu amor para sempre, que o Senhor nos ajude e nos dê ânimo para estarmos dia após dia nos esforçando para agradá-lo, agradar a Deus. Pastor, é fácil? É não, irmãos, não é fácil não. Meus irmãos, a propósito, eu fui procurado há poucos dias pelo irmão Janderson, ele está ali, e ele não me disse outra coisa ainda em contrário, então eu me sinto autorizado para dizer. E ele me comunicou que está se mudando ali para o campo Centro Operário. Palavras dele, foi convidado pelo pastor Jerônimo Júnior,
Não foi a primeira vez, ele o convidou agora mais recente, novamente, e ele me disse que estava indo. E eu expliquei para ele que não teria nenhum problema para nós darmos a carta para ele. Agora, eu disse para ele, eu falo sempre que o crente deve, conselho meu, orientação minha, o crente deve se congregar o mais perto da sua casa, né? E ele mora bem para ali. Aí todo dia que ele for para o culto, ele vai passar praticamente na porta aqui da congregação e vai para lá, mas tem transporte, não vai ser difícil. Não houve nenhum problema entre nós, entre eu e ele, entre ele e eu. Não imagino, não sei, não tenho conhecimento que tenha algum problema com alguém aqui da congregação que o fez tomar a decisão, mas ele procurou a esposa, conversaram e acharam por bem mudar-se para lá. Então nós estamos informando. Eu disse para ele que daria a carta sem nenhum problema. Também disse para ele que a mudança dele não é de congregação, é mudança de campo. O Centro Operário é um outro campo, o pastor Jerônimo Júnior é o pastor do campo lá, e certamente ele estará indo lá ajudar, como ele ajudou muito aqui, muito, muito, muito. Eu sou testemunha da ajuda do irmão Janderson nesses 2 anos que eu vou completar agora em dezembro, 1 ano e 7 meses que estamos aqui. Então os irmãos querem agradecer a Deus pelo serviço prestado, pela cooperação do irmão Janderson com a irmã Marta, e rogar a Deus que abençoe a ida dele ali ao campo do Centro Operário. Se é verdade, vamos dizer amém. Meu irmão Janderson, Deus abençoe. Eu disse para ele, os irmãos vão ficar assim querendo entender, meu Deus, por que o Janderson está indo agora? É porque ele sentiu vontade de ir agora, irmãos. E havia um convite, foi reforçado o convite, e ele achou por bem atender. Nós vamos providenciar um novo porteiro para a congregação, vamos conversar com os irmãos depois, e eu creio que Deus vai abençoar. Então vamos ficar de pé, nós já oramos, tiramos as ofertas. Opa, obrigado, irmão Raimundo. A ceia ficou para a próxima semana, irmão. Tivemos uma reunião terça-feira, irmão Raimundo, e a ceia ficou para a próxima semana. Pois é, domingo nós não temos, havia uma ameaça aí, uma ameaça sim que eu digo, de Timon ficar com lockdown parcial acompanhando Teresina. Eu confesso que eu só vi boatos, eu não tenho a informação. Há um boato de que Timon não vai fechar. Então, Teresina vai. Então, como havia essa indecisão, na terça-feira, nós nos reunimos, o pastor Evaldo convocou a reunião com pastores e dirigentes, e foi acertado que a ceia fica para a próxima semana. Se não fechar, já tem informação que não, a ceia vai ser no domingo, daquele jeito, irmãos. De manhã eu estarei aqui, os irmãos vêm, vai ter uma cadeira aqui, o pão e o vinho, chega aqui, toma a ceia, sai por aqui. Não é o culto de ceia, nós vamos servir a ceia aos irmãos. Então, podem divulgar que domingo próximo vai ser, não agora esse, no outro, pela manhã, nós estaremos aqui a partir de 8h30, horário da escola dominical. Eu estarei aqui, irmão Raimundo, o senhor pode estar aqui também para nos ajudar, né? Pronto. Então, irmão Raimundo, nós estaremos aqui, e os irmãos, chegou, vai dobrar o joelho, orou, já vem direto para cá, toma a ceia e sai e vai para casa resolver os problemas, tá certo, irmãos? É ruim, pastor, eu também acho, nós na reunião, isso foi unânime. É estranho, pastor, é estranho, mas é a maneira que nós temos de servir a ceia aos irmãos, e fazendo assim, os irmãos têm toda a liberdade para vir e participar da ceia. Então vamos agradecer a Deus, vamos orar ao Senhor, encerrando pelo culto. Louvado seja Deus. Bom, Raimundo Ferreira, ore aqui agradecendo a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Deus de eterna bondade, te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade que nos concedeu para estar aqui na tua casa, te adorando, bendizendo o teu nome. Pai amado, onde ouvimos tua palavra, que venha servir, meu Senhor, de proveito espiritual,
para a elevação de cada um dos teus servos, todos nós. Deus bendito, nos leve em paz aos nossos lares, guardando de tudo quanto não tem parte no teu amor, desviando os homens que não temem a ti, Senhor. Tu sabes como o mundo está. Meu Deus, dá essa noite de paz a cada um, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos.